Vamos à explicação dessa tela, que é a tela número 7 e 8. É a tela que tem como foco principal da carga, do calcular e da carga no estoque mínimo e ideal, que é a tela número 78. Essa tela a princípio teve essa projeção com essa finalidade, porém ela entrega um pouco mais. Tem os clientes que usam essa tela para auxiliar na hora de fazer compras, por exemplo. Nós temos alguns parâmetros principais aqui que devem ser preenchidos de acordo com a filial que você escolhe. Você pode ter esses parâmetros personalizados para cada filial. E dentre eles, o principal que eu vou mostrar para vocês aqui é percentual sobre a média para calcular o mínimo. Ou seja, depois que o sistema calcula o teu estoque mínimo com base no giro, ele vai chegar em um valor. Em cima desse valor, que é vamos dizer que é um estoque mínimo muito preciso, você pode acrescentar para uma margem de segurança mais um percentual em cima, 10%, 15%. Ou seja, o teu mínimo deu R$ 10, deu 10 unidades. Daí você acrescenta ali mais 10%, ele vai sugerir um mínimo de 11, porque tu acrescentou 10% ali, tá? E aqui é o percentual sobre o mínimo. Então, uma vez calculado o mínimo, quanto em cima desse mínimo eu quero calcular? Eu coloquei aqui 50 para a gente ver esse teste, ou seja, se o teu mínimo deu 10 unidades, ele vai sugerir que o teu ideal é 15 unidades, ou seja, 50% a mais. Tá? Definiu esses parâmetros aqui, que é por filial, cada filial pode ter um mínimo e um ideal calculado diferente uma da outra. A gente volta aqui para a primeira guia de cálculo. Escolha dali a filial, o próximo passo é eu definir aqui. Eu quero o estoque baseado em quantos meses. Né? Eu quero manter meu saldo para quantos meses de estoque. Então, assim, na verdade você escolhe aqui o mês, mas o cálculo que ele vai dar para a gente ali do mínimo é dizer o seguinte: baseado nos últimos 5 meses de média, isso aqui é para calcular a média, tá? Mas o que ele escolhe aqui para a gente, o que ele define, é o estoque necessário para 30 dias. Então, baseado na média de 5 meses, de hoje, 5 meses atrás, contando com a data de venda de hoje, dia 22, 5 meses atrás, qual será a minha média mensal? Essa minha média mensal será o meu estoque mínimo, tá? E sobre ele, aquele percentual para cálculo do custo ideal. Vou colocar aqui para 3 meses para ficar mais fácil. É possível também, em cima desse filtro que a gente vai aplicar agora, definir aqui mais filtros, ou seja, ora, eu posso escolher aqui produtos específicos. Esses filtros aqui é para quando você quer apenas observar o estoque mínimo e ideal de alguns itens específicos. Dá para fazer isso aqui e os filtros ficam aqui em cima. Então veja, dá para calcular o estoque mínimo e ideal de produtos com base onde o estoque seja maior que zero, onde ele teve vendas, ou seja, teve maior que zero, ou seja, teve algum item vendido, é, onde a sugestão que ele vai entregar seja maior ou igual que tal valor aqui você pode definir. Inclusive aqui embaixo dá para você definir que eu só quero o produto de tal classe, eu quero dessa classe aqui, dessa subclasse. Eu posso escolher mais de uma classe, inclusive, dá para escolher aqui, por exemplo, adicionar aqui abraçadeira e adesivo, por exemplo. Então, dá para colocar vários filtros aqui dentro. Campos pesquisa, pesquisa 2, 1, 2 e 3 e o campo fabricante. Então, dá para você buscar esse estoque mínimo ideal de acordo com o fabricante, por exemplo, ou um tipo de produto, e a partir desse resultado mais enxuto você fazer o seu pedido. Vamos voltar aqui à parte de cálculo. Não vou escolher filtro nenhum, vou apenas buscar essas informações com base aqui nessa movimentação de 3 meses atrás. Essa demora aqui é ele buscando esses dados, né? Claro, não demorou muito, inclusive, para 3 meses. Se você colocar aqui para 12 meses, vai demorar um pouco mais, mas é normal. Bom, aqui está a linha de produtos. Os produtos em lista foram 640 produtos. Tá aqui o código do item, o nome, o código adicional, a filial, que foi essa que eu filtrei ali. Qual o estoque que eu tenho desse produto aqui nessa filial? Em rota, caso você tenha algum pedido feito, ele traz para cá essa quantidade de pedidos. Ele leva em consideração também pedidos que estão chegando lá do teu fornecedor. Ele busca isso no shopping.
qual foi a quantidade vendida nesses 3 meses? Ó, foram 3.409. Quantidade de venda dia, então ele está calculando aqui uma média, está pegando esse valor aqui, ó, de 3.409 e dividindo pela quantidade de dias, 3 meses, 120 dias. 3 meses, 90 dias. Dividindo aqui por 90, chegando esse valor. A cobertura, ou seja, se tu precisa por dia de 39,46 e eu tenho hoje 199 no meu estoque, dividindo isso aqui pela quantidade de dia, eu só tenho cobertura para 5 dias. Tá aqui dizendo que o meu estoque, baseado nesse meu giro, nessa minha movimentação, eu tenho cobertura para 5 dias apenas. Esse é o meu estoque mínimo, sugerido aqui pelo sistema. Veja que em cima do mínimo ele jogou mais 50%, chegou ao valor de 1.709. Quando foi a última compra desse item? Quando foi a última venda? Aí mais à frente eu tenho aqui a venda total, quanto eu vendi nesse item nesses 3 meses, ó, 70 mil, quanto foi apurado. O custo total, quanto me deixou de lucro esse item. Está mostrando aqui que 6.480 de lucro. Qual foi a venda média desse item? Venda média mês, né? Dividido por o valor da venda dividido por 3 meses. Então, por mês houve esse faturamento. A venda média unitária, tá aqui também o cálculo. E baseado no meu saldo e no que eu preciso, se eu tenho algum excesso, ele mostra aqui. Se eu tenho qual o custo desse excesso, né? Se eu tenho quantidades em excesso, qual o custo dele? Qual a minha compra? O que é que eu preciso comprar? Ó, o meu mínimo lá, mostrei para vocês que foi 1.137, mas eu tenho 199, logo eu tenho que comprar, ó, 938. Qual o custo? Baseado no custo, no último custo, claro, desse item, multiplicando isso aqui pelo custo, eu vou ter, para me chegar ao meu mínimo, eu vou ter que desembolsar aqui 19.333. Eu tenho que comprar isso aqui. Perdão, são 17.544. Quando eu vender esse item, eu vou faturar 19 mil. Ou seja, com esse lucro, com esse mínimo, se eu colocar no meu estoque, o meu lucro será de 1.783, tá? Então aqui é o meu custo que eu tenho a comprar custo e a comprar venda. Então, se eu comprar, ao vender, eu vou faturar 19 mil e o meu custo será 17 mil. Logo, eu vou ter um lucro de 17 mil ali, de 1.783. Bom, e assim ele faz esse cálculo para todos os itens abaixo. Ok? Essa relação que vocês estão vendo aqui, é possível exportar elas aqui para Excel, para que eu possa criar gráfico, melhor filtrar e analisar esses dados. Dá para fazer esse filtro aqui, exportando esses dados todo para Excel. Tá? Voltando ali para o meu estoque mínimo ideal, vocês viram ali que o estoque mínimo é de 1.137 e o ideal 1.700. Se eu for nesse produto 16,92, abrir aqui, ó, 16,92, na aba de estoque, eu tô sem estoque mínimo ideal, ó, nessa filial 1, né? E nenhuma filial tem aqui, ó. Vamos fazer o lançamento, lançar. Aqui estou em modo de desenvolvimento. Aguarda um pouquinho ali, finalizou o processo, ele lançou toda essa relação do mínimo e do ideal lá dentro do meu banco de dados. Olha só, esse valor aqui mínimo e ideal. Vamos voltar lá no cadastro e ver como ficou esse lançamento lá. É o código 1692. Voltando aqui na aba de estoque. Olha lá. Ele lançou o 1.137 aqui no mínimo e o 1.706 no ideal. E assim ele fez com todos os itens dessa lista. Ele alimentou automaticamente. Então de tempo em tempo você pode estar puxando aqui essa informação e dando carga, lançando. Busca a movimentação e lança. Define ali quantos meses você quer e aí você vai alimentando o teu estoque mínimo ideal. Além dessa guia, nós também temos aqui, para alguma necessidade que o cliente venha ter, essa opção aqui de inicializar estoque mínimo ideal. O que é esse inicializar? Isso é quando você quer listar todos os itens e você deseja colocar aqui na mão para encher. Então, para essa filial 1 aqui, eu quero que esse produto que está com o estoque 1, o mínimo dele seja 5, o ideal seja de 9. Então, você consegue ir preenchendo aqui na mão, um por um, caso prefira fazer isso, e clique em lançar que ele faz esse lançamento também. Essa é uma forma
Ou seja, essa aqui já é uma forma bem manual de lançar item a item. Tem aquela primeira que é baseada na movimentação, essa uma forma manual, e tem essa outra aqui, ó, aplicar em todos os produtos. Claro, se você colocar aqui 10 e 20, isso é para aquela situação e lançar que todo o seu produto terá estoque mínimo 10 e todo o seu produto terá estoque ideal 20. Aí já é outra situação em que eu tenho um tipo de produto apenas ou alguns tipos de itens apenas e todos eles eu quero manter o mesmo estoque mínimo ideal. Eu faço aqui esse lançamento em massa para todos. Então são três maneiras de fazer esse lançamento de estoque mínimo ideal. O vídeo fica por aqui, qualquer dúvida, só falar comigo.